Memória Viva continua com sua nau catarineta aportada no país de Mossoró e a gente vai fazer o segundo round dessa conversa com o ex-deputado, médico, advogado e agora teólogo, Laíri Rosado. Laíri, hoje política só na memória. Só na memória. Mas sua esposa, sua filha, seu filho, o Laíri não é mais, deixou a política. Larissa ainda está na política. Larissa, Sandra ainda está na política? Sandra ainda está, Larissa também. Não foi fácil eu conseguir que Sandra deixasse a política, não. E que deixasse de ser candidata. A política ela não deixa, não. Mas eu usei argumentos até de dizer, olha, nós não temos mais idade de eu ficar sozinho em casa. Nós já passamos a vida toda, eu 12 anos em Brasília, você aqui, depois 12 anos, sei lá, e eu aqui. Vamos aproveitar o restante da vida que nós temos e usufruirmos juntos aqui. Aí ela convenceu. Quer dizer, aí você convenceu com a promessa de que iria estudar teologia para virar santo. Peraí, é sobre isso que a gente vai conversar já já. Antes eu tenho uma pessoa que vai participar com a gente do programa. Vamos ver quem é? Eu conheci amigo de Laíri no estudo primário. Ele estudou como ouvinte na época, porque eu sendo um pouco mais velho que ele, eu já estava antes da escola. A professora da escola primária, chamada Maria Gugel, parente do coronel Gugel, era a nossa professora do primário. E como ele era parente dela, passou ele e a irmã a serem ouvintes na escola primária. E nós fizemos uma grande amizade que cultivamos a vida toda. Sempre estivemos presentes aos eventos um do outro e durante a vida nós tivemos um bom relacionamento, inclusive ele operou um dos meus filhos e quando ele voltou formado, eu me formei em Fortaleza, ele formou-se em Natal, nós continuamos convivendo aqui em Mossoró, trabalhando juntos na Casa de Saúde Zé Rosado, ele fazendo cirurgia urológica e eu fazendo clínica cardiológica. Depois ele se candidatou a prefeito de Mossoró, o Van Rosado, tio e sogro dele, convenceu e se envolver com política, dizendo que Laíri era o seguidor dele. Embora Laíri não gostasse muito desse movimento político, se lançou então, foi lançado candidato a prefeito e depois a deputado, de que no federal ele foi 2 legislaturas. Aí a pergunta é realmente que me pergunta, e por que ele se envolveu em política? Eu dei uma resposta, agora acaba a resposta dele. Pois é. Então, Júnior Fernandes tem a resposta dele. Qual é a sua? Júnior é dos grandes amigos que eu tenho. Como ele falou, desde a escola primária de Maria Gugel, ele lembrou aí que eu já tinha falado aqui no início, que nós convivemos juntos. Eu falei aqui, Júnior, no episódio da eleição de 82, quando o deputado Van Rosado foi praticamente quase derrotado, né, com 16 votos, conseguiu se eleger, e pelo rompimento político com o então deputado Carlos Augusto. Como ele entrou em depressão nesse momento, era normal que tudo isso acontecesse, é a depressão que eu estou dizendo, aí foi que eu decidi, em solidariedade a ele, não vou dizer que eu não gostasse não, né, porque depois de tanto tempo de convivência, tinha que, de alguma maneira... Foi, de certo modo, Laíri, uma atitude, vamos dizer, vendo a dor dele, aquele homem, aquele líder ali, definhando na rede, Pois você olhar e dizer, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Um exemplo de tanta força, de tanta coragem, eu vê-lo imobilizado ali, né, sem querer reagir, sem condições. Amufinado. Amufinado. Não, o termo melhor é esse, amufinado mesmo. Quer dizer, aí você disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa. Mas você fez por você ou foi Sandra que lhe pediu? Não, Sandra não. Sandra... Aí depois eu disse a Sandra, olha, Sandra, eu conversei com seu pai agora, disse... Contei a história tudinho, aí sabe qual foi a reação dela? Disse, concordo, agora com uma condição.
você tem que fazer uma casa em Tibau para mim, porque depois que você entrar em política não faz mais não. Então, enquanto médico, vamos fazer a nossa casa em Tibau, depois você pode... Se você não tivesse feito a casa em Tibau enquanto médico, conseguiria fazer depois? Não, conseguiria. Não? Conseguiria, não. Por quê? Porque a política leva todo o dinheiro da gente para a política, né? Não deixa... Não sobra nada para... Não, mas político, para o povo, político é rico. O povo é. Mas, na verdade, olha, um dos fatos interessantes que eu achava em Brasília era quando eu entrava no elevador do anexo da Câmara, 6 andares, todo deputado estava conferindo as notinhas do banco. Do banco, quer dizer, o Caixa Econômica, tinha os dois lá, né, para saber como é que estava a conta, se estava em dia, se estava... Uma vez encontrei com um deputado da Paraíba, e ele estava morto feliz. Eu falei, foi que eu fiz uma loteria? Não, vendi meu apartamento. E está feliz por isso, estou. Eu paguei uma conta que eu devia e não estava conseguindo pagar. É assim? É assim mesmo. A grande maioria é assim. É tudo pendurado, tudo devendo, tudo... Quer dizer, é por isso que a gente hoje olha gente que fez política, que a gente achava que era o bambambam, nessa situação de quando sai... A conta chega. A conta chega e, inclusive, sem muita paciência do credor. Porque quando você está com mandato, está bem tudo, mas quando sai do mandato, a pressão multiplica. Para a gente encerrar esse assunto de política e entrar em outros. Laíri, se alguém hoje estivesse pensando em entrar em política, começando um médico assim, como você começou, que recado você daria para essa pessoa? Conselho não se dá porque conselho se dá pago, né? Eu dizia, tenha cuidado, pense 2 vezes para ver se é isso mesmo que você gosta e vamos em frente. Mas tem a paixão, tem a vocação, tem gente que... Vou contar aqui uma história de Alcimar Torquato querendo ser candidato a deputado estadual. Alcimar, médico em Mossoró, da minha turma aqui de trabalho, de lazer, tudo. Aí eu falei com o Van Rosado, diga a Alcimar que desista disso, que isso tem futuro no ele, melhor ele continuar como neurologista na cidade. Aí ele olhou e disse, você está doido? A coisa mais difícil é você conseguir um candidato. Aí que não aparece você que não queira, quer botar areia. Eu vou estimulado pelo... E ele foi deputado, presidente da Assembleia, conselheiro do Tribunal de Contas, presidente, fez carreira na política. É verdade. Quer dizer que você quis desestimular... Desestimular lá por intermédio de Van Rosado, não, de maneira nenhuma. Quando chega um jovem perguntando a você se deve ou não ser político, você costuma dizer o quê? Eu costumo dizer que é isso que eu penso 2 vezes, se é isso que você quer realmente. A realidade é bem diferente daquilo que você julga ser, mas tem gente mesmo que tem a vocação. Lá na minha casa tem 2 pessoas que herdaram essa vocação do Van Rosado, é Sandra e Larissa. As 2 só pensam em política, só falam em política, que às vezes eu peço até permissão para mudar de assunto, porque senão não dá mais para a gente conversar. É só política. Para você, a vida é mais que isso. É mais que isso. Agora, tem uma história que é uma história bonita, que é uma história de amor que eu queria retomar. Diz que você era apaixonado por Sandra desde que ela era menina, pequena. É verdade. Isso é verdade? Isso é verdade. É verdade, Terto? Referido à verdade? É verdade. Você dá fé? Esperei que ela crescesse. Ela tinha o quê? Nós morávamos perto, os nossos pais tinham muita amizade, né? Frequentavam a casa um do outro, sobretudo as nossas mães, e eu aproveitava para dar uma olhadinha nela. E ela olhava para você também? Não, no começo não. Era durona? Ou ela não percebia? Não tem idade, eu não percebia, né? Depois, eu sou mais velho do que Sandra, 6 anos, mas depois que nós começamos mesmo, que oficializamos o namoro... Porque você começou a namorar com que idade? Ela com 15 anos e eu com 21. Você já é médico? Não, você já estudando medicina? Já perto de terminar o curso. E ela foi para Natal estudar na escola doméstica? Na escola doméstica. Aí é filé para você. Filé. O filé maior foi que ela ficou lá em casa. Né? Vixe, mas a domicílio. A domicílio não, mas faz dizer. Aí quando nós oficializamos o namoro, aí a mãe dela tirou. Botou para casa de Catozinha Rosado, que é irmã de Ivan Rosado. Aí mudou. E a verdade é que nós já estamos nós casamos em 60, né? Já estamos com 54 anos de casado. Não, 64. Não.
Nós estamos em 24. Se for em 60, 60 não, ou 70? Não, 70. Aí sim, 54, 70, 54. Agora, é verdade também que na sua casa, Laíri, você não faz questão de sentar na cabeceira da mesa? Não, nunca. Peraí, então vamos saber. Tem um cabo que é um testemunho ocular dessa história aí. Me conte aí, você de óculos, que história é essa? Falar de Dr. Laíri é muito fácil. E eu falo Dr. Laíri de forma carinhosa, brincando, porque ele nunca exigiu nem pediu que nem um filho sequer o chamasse de senhor, nem nenhum funcionário, ninguém. Ele é um cara que não senta nem à cabeceira da mesa, ele só senta no meio. Ele diz que é porque é mais fácil alcançar a comida. A gente entende como uma demonstração de humildade dentre tantas outras. Mas falar do Laíri Rosado médico, político, muita gente já sabe. Eu gosto das histórias pessoais, principalmente da infância, da juventude dele. Eu queria que ele contasse aí para vocês, contasse para todos nós, o que é que ele ia fazer na casa de Ivan Rosado, que era primo legítimo, mas era tio, né? Até pela idade. Mas o que é que ele ia fazer lá quando Dona Sandra ainda era criança? E outra, queria que ele contasse também como foi a história da serenata que ele inventou de fazer lá na escola doméstica e um chamado que ele recebeu alguns dias depois. Que história foi essa? Você levou mesmo uma vassourada na cabeça? Teve a história da vassourada? Não, teve não. Teve ou não teve? A de Dona Noilde? Sim? Não, teve não. Porque rolou uma história, há uma versão que diz que vocês desceram da escada debaixo de vassoura. Não, Não é possível que vocês cantando na escola doméstica ali, no meio daquele silêncio, não tenha vindo um vigia brigar com você. Agora que eu estou pensando, foi uma ousadia muito grande, né? Uma escola só de mulheres, só de moças, tudo trancada lá e a gente em cima do muro cantando para elas. Mas não houve nada disso, não. Elas ouviram? Sandra disse que ouviu depois? Ouviram. Doutora Regina, professora Regina também disse que ouviu. A gente sabia onde era o quarto da menina, né? Já foi direto. Já foi em frente à ala dos quartos, né? Isso. Bom, agora, que história é essa que você senta no meio da... Não, realmente é uma coisa minha mesmo. A verdade é que fica mais fácil você se vir. Não tem, você está na cabeceira, passa isso, passa aquilo, porque você fica não precisa. É pragmático. É pragmático. Quer dizer, não é demagogia, não. Não, não. Inclusive, eu sento em qualquer meio, de um lado, do outro, à esquerda, à direita. Acho que lá em casa eu sou a única pessoa que não tem um lugar marcado. Não é marcado, não, mas de costume. O que tiver desocupado, eu sento. Não tem essa coisa, não. Não tem lugar marcado, não. É isso também. Ele lhe chama de doutor. O povo lhe chama de doutor. Alguns lhe chamam de doutor, outros de não. Você é daqueles que faz questão que o povo lhe chama de doutor? Não, a maioria chama de Laíri mesmo. Não tem... Antigamente, quando a gente era médico, chamava doutor, hoje não. Chama mais seu Laíri, né? Os meus colegas de faculdade, que são jovens, tem uns 12 a 15 seminaristas, entre 20 e 25 anos de idade, eles chamam seu Laíri. Mas peraí, seminarista por quê? Você... Vamos chegar daqui a pouco na igreja. Sim. Né? Você faz medicina e aí volta para ser médico, vai para política e entra na faculdade de Direito? Faculdade de Direito. Para quê? Vai ser advogado? Vai fazer o quê? Bom, eu fiz Direito, inclusive Cido, meu filho, fazia no período da manhã e eu à tarde. Depois ele pediu transferência para nós ficarmos juntos, ficamos todos no período da noite. Aí terminamos Direito. Aí eu terminei, fiz OAB, passei. Mas você foi fazer Direito por quê? Não estava feliz como médico, não? Não, Mas hoje você continua trabalhando como médico? Só como médico. Sim. Ainda continua cortando Países Baixos. Deixa eu contar a história. Aí eu fui para o escritório de advocacia de doutora Samara Couto, que era a esposa de Cido na época. Advogada respeitada na cidade. Aí depois de uns 4 meses que eu estava lá, ela chegou para mim e me disse, me diga uma coisa, você se sente melhor como médico ou como Você advogado? fazia paralelo. Você eu tinha uma salinha vizinha. Não, eu digo, você atendia de manhã como médico, tipo assim, de tarde como advogado. Aí eu disse, Samara, eu acho que eu me dou melhor como médico. Ela disse, pô, não perca tempo aqui não. Você está botando para fora? Eu disse, não, estou falando a realidade. Se você acha melhor ser médico, não perca tempo aqui nesse escritório não. Aí eu achei que ela tinha razão mesmo. Você se tocou que era melhor ser médico mesmo? Não tem nem comparação. Para mim, no meu temperamento, é melhor ser médico. Por quê? Porque o médico, você tem um atendimento imediato, você tem uma solução do caso ligeira, rápido. E advogado, você tem que fazer o processo, tem que ir atrás do Mas você não já fazia isso como político?
É diferente. Hein? É bem Quando diferente. você era deputado, não levava o papel, voltava, ia, voltava. Levava. Cansou? Estudinho. É, é uma realidade diferente, né? Inclusive hoje eu atendo, tem umas estagiárias comigo lá, eu noto que elas ficam impressionadas com a reação do pessoal mais antigo que chega para se consultar, que conta as histórias, tem uns que entram cantando a minha música de Camões. Sim, da política. Da política, né? E aí, quer dizer, Mossoró perde um advogado. Graças um teólogo, ao... né? E ganhou um teólogo. Você gosta de estudar, né? Gosto muito de estudar. Sempre gostei de ler, de estudar. E você foi fazer teologia por quê? Tava com muito pecado? Não, talvez quisesse ter uma firmeza maior, né, em questões de fé. Você é católico? Eu sou católico. Conhecer melhor a igreja. E foi muito importante essa passagem pela faculdade. Você acabou de receber o diploma. Já recebeu o diploma. Dá para receber o diploma. Também recebeu o diploma. Padre Charles Lamartine, já conheceu aqui, né? Sim. Que hoje é o reitor da Católica, tudinho. Sempre teve uma amizade muito grande com o Lairinho, meu filho que acabou de aparecer aqui. E eu conversei com ele, eu e Sandra. Nós tínhamos vontade de fazer teologia. Ele disse, está resolvido, vocês vão estudar, né? Ô, Lair, e vocês apresentaram TCC juntos, separados? É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco. Memória Viva dá uma paradinha rápida. Eu estou recebendo nesta semana, direto de Mossoró, o ex-deputado, médico, advogado e agora teólogo, Laíri Rosado. A gente volta já. Memória Viva de volta, recebendo o médico, advogado e agora teólogo, Laíri Rosado. Depois de velho, você foi estudar teologia e aí fez TCC, virou menino, foi... Foi uma experiência muito gratificante. Inclusive, essa parte da convivência com os meninos, né? Porque na nossa turma tem cerca de 15 seminaristas, Sim. Todos na faixa de 22 a 25 anos. Teve essa convivência com eles. A gente vê uma nova realidade, um novo mundo. Papai, você não acha que pode botá-los no risco de ver você casado, vocês sendo eles querendo casar também? Mas interessante mas nós demos um exemplo também, que não tem idade para você estudar. O momento foi... ontem, quando nós estávamos apresentando o TCC, 3 professores, em ocasiões diferentes, disseram, quando vocês entraram aqui, que eu vi, assim, aí durar quantos dias estudando? Aí outro disse, será que termina um semestre? Aí o terceiro disse assim, eu não acredito que esses 2 terminem esse curso, né? O resultado, nós tivemos que dar uma palmatória porque vocês vieram do início e foram até o fim sem faltar aula, sem faltar prova, nem coisa nenhuma. Quer dizer, esse momento da sua vida é um momento que, quer dizer, você não precisa mais tirar nota A, né, para competir lá, para ser o número 1 do mundo, não precisa mais não, né? E aí vai estudar mais o que ainda, Laíri? Filosofia. É o próximo desafio? Já comecei. Já? Já comecei, vou fazer mais devagar isso aqui, né? Vai, né? Por correspondência, não vou frequentar, vou fazer ensino à distância. Né? Estudar. Um estudo completa o outro. É verdade. Vai pensar sobre a vida, né? É. E o sentido prático disso aí, a teologia para a sua vida hoje, você acha que vai usar o quê? Vai virar padre? Não, mas a teologia me entendeu a entender melhor os padres. Que eu sempre vi em todo canto, a igreja é plural. Sim, é plural, mas como? Como é? Como é ser plural, né? Aí eu vejo uma ala conservadora demais, outra ala mais avançada, vejo padres que não correspondem àquele sentimento que a gente tem, sobretudo o mais ligado, o Carola, né? Tudo. Então, tudo isso no curso de teologia nós aprendemos. E aprendemos a parte do Antigo Testamento, a interpretar. Agora, no Mas final... o Velho Testamento, aquela parte do alho por alho, você também pegou? Olho por olho, dente por dente? Agora, no finalzinho do curso, nós estamos terminando de estudar o Apocalipse. Sim. Que coisa interessante, né? Que a gente lê aquilo e não entendia nada. Você está entendendo? Estou entendendo a explicação que a professora está passando. E finalmente... Mas que sozinho não dá para ler, né? E por falar em livro,
E no Gênesis, quem é o pai de quem ali? Porque quando começa aquela parte da genealogia, eu pessoalmente começo a ler, não entendo mais nada. Quem é o pai de quem ali, né? Quem começou agora também um curso de Bíblia foi Karnal, Leandro Karnal. E ele vai dizendo, você não pensa em ler a Bíblia seguido um livro outro, você não consegue, não. Se você ler Gênesis, Êxodo e cair em Números, tchau. Aí você perde a vontade de ler, não precisa mais. Aí aquela descendência também... Né? Você ainda opera PX, Laíde? Não, opera mais não. Depois do celular, acabou com tudo. Né? Mas você era um bom dexista? Era viciado aqui. Falava à noite? À noite, nas viagens, eu tinha antena no carro, né, saía conversando, que era um risco, né, você dirigindo. Só que naquela época não tinha muito carro na estrada, a estrada era mais ou menos deserta. Né? Mas para você ter uma ideia de como era importante o PX, em 71, meu irmão, que era médico na Bahia, teve um problema cardíaco. Eu levei-o para São Paulo. E avisei a alguns amigos. No fim, o Brasil todinho estava sabendo que eu estava indo para São Paulo com o irmão. Quando eu estou no hospital, entra o presidente da Associação Médica Brasileira, Pedro Kassab. Aí se apresenta e diz, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu disse, não. Como é que o senhor soube que estava aqui? Senão, porque eu também sou PX e... era uma comunidade muito forte. Agora, aí na saída, ele disse, o senhor não está precisando de nada mesmo, não? Eu entendi que ele estava perguntando se eu estava precisando de algum pagamento, alguma coisa, está faltando. Ele disse, não, senhor, está tudo bem. Sabe quem é Pedro Kassab? É o pai de Gilberto Kassab. Tá vendo? Despontando na política. Mas eu acho que se você tivesse aceito o favor dele, Kassab ia cobrar agora, viu? É possível. Né? Mas você deixa o PX, mas não deixa... Onde é que entra a comunicação na sua história? Comunicação, apaixonado por rádio, por televisão. Eu tenho um programa aqui, Observador Político. Desde a década de 80. Desde 1980, que já tem 40 anos, né? 44 anos. 44 anos. Ininterruptamente. Foi antes de você entrar na política, antes de ser político. Foi. Médico. Você gostava era da resenha, né? Pelo que eu percebi da sua história, você gostava era da resenha, né? Eu ficava impressionado como é que Ivan Desuí tinha uma rádio Itapuí de Mossoró na época, e a Rádio Difusora, que era dos adversários, falava deles sempre, e ninguém se defendia, não tinha um programa, não tinha nada. Aí eu perguntei ele se ele me dá autorização para eu usar a rádio. Pode. Aí eu comecei com 5 minutos. Aí passei para 10. Aí o pessoal só ligando, aí botei mais um para me ajudar, passei para 15. Depois para meia hora, depois para 1 hora, que é o formato de hoje. Aí nesse programa tinha pessoas como Dorian Jorge Freire, que fazia parte, como Diran Amaral, era Valdo Fonseca, que foi reitor, Luiz Soares, muita gente mesmo que foi passando, porque numa determinada época essas pessoas estavam disponíveis, depois não. Mas sempre tinha vaga. Sempre tinha vaga. Quando Dorian dizia, meu amigo fulano de Tazeita, lá vem... Leandra. Leandra, dizia meu amigo. Mas E você já entendia a linguagem de cada um. Qual foi a contribuição de Dorian Jorge Freire para Mossoró? Dorian foi muito importante na parte cultural, ele era um homem muito dedicado. Quando o Mossoró ia ser para fechar, porque Lauro Escócia, que era o dono, ia vender, queria vender, aí ofereceu a Luísio. O Mossoroense Jornal Centenário. Que é o terceiro jornal mais antigo, hoje é só na internet, né? Mas era o terceiro jornal mais antigo do Brasil. E estava para fechar, o dono ia vender. O dono era adversário, que era Lauro Escócia. Aí procurou a Luísio Alves, a Luísio disse que comprava metade, ou 51%. Aí ele disse, não, ele não queria não. Aí Dorian foi lá na casa do Van Alzado e disse, Van, compra o jornal. Ele disse, olha lá, Dorian, ele não vai vender esse jornal para gente mim. Que é adversário. Ele disse, vai, pode ir, que eu vim aqui, já falei com ele antes. Aí nós fizemos um levantamento aqui em Mossoró. Eu fiz parte desse movimento, eu, Rosato Cantilho e outras pessoas em nome vão pedindo ajuda dos empresários para comprar o jornal. E conseguimos bem ligeirinho. Compramos o jornal e Dorian que fazia o jornal sozinho. No começo ele era o cronista social, o cronista esportivo. Tudo. E vinha de uma experiência importante de São Paulo, né? Foi jornalista de São Paulo há muito tempo. Vinha do Brasil Urgente, né? De São Paulo, com Frei Josafá. E ele estava sempre incentivando tudo da cultura. Era o ponto principal, qualquer pessoa que quisesse perguntar alguma coisa,
Dorian era referência. E o Observador Político está fazendo chafur desde 80. Desde 80. No começo... Vocês ajudaram mais a eleger ou deseleger? A eleger, né? Eu sempre fui muito aberto com tudo e achava que o Observador Político tinha que ser aberto a tudo, para adversário, para correligionário, coluna do meio, né? E o meu pessoal não aceitava isso, né? Mas você está doido, você não pode, né? Aí um dia, Agnello Alves estava vindo de Fortaleza, que ele era diretor do Banco do Nordeste, e passando por Mossoró. Eu liguei para ele, disse, Agnello, ele não conhecia pessoalmente não, né? Você está passando por Mossoró todo, dá para ver o Observador Político? Qual é a hora? Eu disse, rapaz, não dá não. Eu vou passar as 5 horas, não posso ficar todo dia. Aí eu disse, vamos fazer uma edição extraordinária. Ele disse, aí eu vou, né? Às 5 da tarde, na Rádio Tapuio, nós chega lá, eu e Agnello. Eu comecei a conversar com ele. Com pouco tempo, você com a ligação do Rio de Janeiro, de Zui Rosado, né? Ô, Laír, é verdade que você está entrevistando Agnello Alves na minha rádio? Aí eu fiquei assim, ele disse, é verdade, mas eu pedi autorização à Van, ele disse que podia fazer. Eu disse, bom, se Van disse... Aí depois eu liguei para Van, eu combinei. Se desuir, ligava aí, e eu estudei desse jeito. Ou seja, você é um homem de comunicação. Quer dizer, mais do que da política, entende que é a pluralidade que dá audiência, né? Esse esforço, você assume a Tapuio, depois tem uma FM, que é a 93. Sim. Isso foi quando você foi deputado. Aí foi o seguinte... Foram os 5 anos de Sarney? Antônio, com o rompimento de Zui, que passou a apoiar Rosalba, Van era sócio minoritário da Rádio Tapuio, então ficou sem acesso. Aí conseguiu, com Antônio Carlos Magalhães, uma autorização para uma rádio FM. A AM não tinha vaga, tinha que ser FM. Aí, melhor do que nada, né? Aí botamos FM. Aí o primeiro problema, não tinha um rádio FM em Mossoró, nem para vender nas lojas. Aí o que a gente fez? Comprou um bocado desses rádios pequenininhos, aí começou a sortear 10 rádios por dia, 15 rádios por dia. Que na verdade era para ter audiência. Para ter audiência. Aí foi melhorando. A primeira FM em Mossoró autorizada foi a Santa Clara, dos padres, né? Da São Santa Luzia. E a segunda foi a nossa. Só que nós colocamos no ar primeiro de que Padre Sátiro, que tinha sido... Quer dizer, eles receberam autorização, mas não tinham viabilizado a instalação. Nem tinham pressa também, não tinha o problema político que nós tínhamos, que tinha que estar a rádio no ar. Que era para estar fazendo zoada. Zoada. Tem um cara que lhe admira muito por esse aspecto de comunicador, de homem de tecnologia. Laír Rosado é um múltiplo em si. Médico, bacharel em Direito, teólogo, músico, líder estudantil, político com vários mandatos e comunicador. E é justamente a face de comunicador, por ser a que mais me toca, que eu gostaria de destacar. Ele participou dos esforços para a chegada do sinal de TV em Mossoró, fundou com Van Rosado e Dirã Amaral a FM 93, mantém um programa de rádio Observador Político desde 1980, que começou na Rádio Tapuio, depois passou para a FM 93 e hoje é um programa multimídia, talvez tenha sido o primeiro do Rio Grande do Norte a ser transmitido por rádio, TV e internet. Escreve para o jornal moçoroense, pelo menos desde o início da década de 70, e isso quase que diariamente. Foi um entusiasta da informatização dos jornais. Eu me lembro, quando eu era repórter policial, no início da década de 90, que ele chegou à redação com um computador XT, daquele que tem a tela verde, fica com um cursorzinho, aliás, a tela preta e um cursorzinho verde piscando, dizendo que aquilo seria o futuro da produção do jornalismo. Depois, foi graças a ele que o meu amigo Cliff Oliveira foi contratado para fazer o primeiro site do jornal moçoroense, também na década de 90. Quando eu deixei de estudar na adolescência, naquela fase da rebeldia sem causa, ele me encaminhou para o jornal dizendo que se ali eu não me apaixonasse pelo ofício, nada teria mais jeito. E aqui estou eu, mais de 30 anos depois, jornalista,
com muita felicidade. Pois é, dá tudo isso. Né? Referido é verdade. É. Você me parece um homem muito ligado em tecnologia. Também. Embora eu não consiga dominar tudo o computador... Mas tem a visão, tem a visão. Compreende a importância e, quer dizer, trazer o sinal de TV, comprar um computador, investir na criação de site, dessas coisas. Olha, o primeiro computador do Mossoró foi de Cid. Ele queria um cavalo de presente no aniversário dele. Eu disse, eu tinha morrido de medo que ele só queria do cavalo e tudo. Aí convenci ele fazia a mudança. Eu dou um computador. Era um PC Prologica, um XP500, como ele disse aí. Então foi o primeiro computador do Mossoró, foi o dele. Ninguém tinha computador. Quer dizer, nós perdemos um grande vaqueiro. Um puxador de boi. Quer dizer, Mossoró ganhou um poeta e perdeu um puxador de boi. Puxador de boi, que foi bem melhor. Teve um episódio interessante, que uma dificuldade de manter o jornal. Aí eu procurei a Luiz. Eu disse, Luiz, vamos fazer um negócio. Agora com a internet a gente pode mandar o jornal todinho para aqui, você imprime e eu mando buscar um carro para deixar em Mossoró. Aí eu teria o moçoroense impresso aqui na tribuna, você botava uma metade ou o que você quisesse da tribuna e enxertava aqui e disse, não, mas eu vou fazer um negócio melhor com você. Como eu estou informatizando a Tribuna do Norte, eu vou lhe dar todas as máquinas da topografia daqui. Eu disse, não, Luiz, o Mossoró está informatizado já há muito tempo. Ele não sabia. Não sabia, não. Quer dizer, o jornal mais antigo estava mais avançado do que a Tribuna do Norte. Nessa parte, né? E essa coisa da comunicação, onde é que nasce na sua vida esse interesse pela comunicação? É sobre isso que eu quero lhe ouvir daqui a pouco, porque a gente vai dar uma paradinha rápida para tomar um gole de água. Eu estou recebendo Laíre Rosado desde o país de Mossoró. Memória Viva volta já. Memória Viva de volta, conversando, continuando essa verdadeira saga com o ex-deputado, médico, advogado, teólogo Laíre Rosado. Laíre, você sempre teve paralelo, quer dizer, hoje você ainda é médico? Sim, eu sou médico, eu atendo diariamente como médico de família, né, de segunda a sexta. E 3 vezes por semana eu atendo em clínicas particulares, urologia, na especialidade. Mas por que quer? Porque já tem idade para parar, né? Tem mais conta para pagar, não, né? Na verdade, é ultra agradável. Precisa de completar o orçamento, mas também você se ocupa, se dedica. Eu me lembro que Dizuí, uma vez, alguém chegou e disse, Dizuí, você está muito velho, não vai para casa descansar, deixa essa vida agitada. Ele disse, meu filho, se eu deixar essa vida eu morro. É isso que me sustenta. Realmente essa atividade... Ele tinha razão quando disse isso. Hoje você compreende isso? Compreendo isso. E é isso que ele tinha razão. É tão bom eu atender a pessoa com mais tempo para conversar, sem ter aquele corre-corre de atender porque tem que ir para outro lugar. Não, fica ali 4 horas, atendo todo mundo. A pessoa diz, você é para atender só essa zona... geográfica aqui do Mossoró. Isso não pode vir de todo canto que eu atendo todo mundo, não tem problema. Quer dizer, chegou a atender. Não precisa ser eleitor de Laíre, não. Não precisa, não. Pode ser do adversário até também? Pelo fato pode ser de Carlos Augusto também? Pode ser o próprio adversário. Que eu E a sua ligação com comunicação? Porque, como demonstrado agora há pouco por Cid Augusto, que é professor da nossa Universidade do Estado, na área de comunicação e também é advogado, há uma relação muito forte sua com comunicação, com tecnologia. De onde é que nasce isso? Eu sempre gostei muito de comunicação, desde criança, que eu já escutava, sobretudo os programas políticos na época, né? Eu ficava... Geralmente era na hora do almoço, eu escutava todos eles. Depois, eu escutava noticiários do Brasil inteiro. Naquele tempo, eu só sintonizava se tivesse um rádio bom. E meu Você pai tinha um Transglobo em 9 faixas? Era o rádio do meu pai. Aí eu assistia, não tinha perigo de toda noite eu não assistia meia-noite o Globo no ar. Só ia dormir depois. Só ia dormir depois, que era 12h15, 12h20, né? Quando ia. E a gente faz amizade com o locutor. Você nem sabe quem é o locutor, nem sabe que você existe, mas no fim você fica querendo vir ao locutor.
fica amigo dele, e acontece também com Quem era o você que tá locutor na apresentando. época da Globo que era seu amigo? Não, eu não me lembro o nome dele, não, mas uma vez ele fez um negócio, depois que eu fui, no final eu estava quase chorando. Ele, na noite de Natal, ou noite de ano, ele atende um telefone e disse que uma menina, que o pai está longe, faz tempo que ele não vê, todo mundo o pai era ele. Né? Eu não sei se era enfeite ou se realmente aquilo acontecia. Mas na parte de esporte, por exemplo, eu me lembro que era Odovaldo Cosi. Sim, tendo a mão ao microfone para todo o universo, vai anunciar. Saiu 0 do placar. Né? E chegou um locutor aqui de futebol, veio da Bahia, não me lembro o nome dele. Aí, quando eu vi, ele estava dizendo, sem querer imitar ninguém, diretamente do estádio da mesma Construção, que era como o Odovaldo Costa fazia. Como você já sabia que é o Odovaldo Costa? Ele não queria imitar ninguém. Você acompanha esporte? Não. Mas quando eu era criança, sim, eu gostava, depois não. Você anda de cavalo, vaquejar, essas coisas? Não. Não, nada disso. Alterocopismo. Aí é diferente, é possível. Né? E onde é que, quando sua história foi escrita, Laíri Rosado quer ser lembrado como um homem que... Foi médico em Mossoró, que ajudou muita gente, sobretudo, né, como médico, me atendeu. Conviveu muito bem com todo mundo, teve muitos amigos. Né? Você hoje se considera mais médico, olhando sua história, você foi mais tempo médico do que político. Teve algum caso, e aí você trabalha numa área, vamos dizer, bem delicada, né? Você é urologista. Né? Ainda há preconceito, sobretudo nessa região aqui, que você atende muita gente, digamos, da zona rural, né? Com relação ao toque prostático, isso está muito melhor. As pessoas chegam, já vêm pela propaganda, pela orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, vim fazer o toque, vim fazer meu exame. Já estou com tantos anos, ainda não fiz o exame. Para minha surpresa, tem jovens de 24 anos, de 30 anos, que tem algum problema genital e não quer mostrar. Ele diz, eu vou mostrar ao senhor, você veio aqui fazer o quê? Quer dizer, ele quer mostrar quem? Mostrar quem, né? Mas eu digo, pela idade, claro. A gente pensa que é a pessoa mais... Nessa sua carreira de médico, quer dizer, você tem o quê? Mais de 50 anos como médico? Nós terminamos em 69, né? Então, vai. E, claro, teve muitos casos que você teve que enfrentar, que dá uma resposta. Na sua memória, qual é um caso aquele que lhe doeu o coração? Uma coisa, vou começar por um melhor que agradou. Vamos. Uma pessoa, um marido estava insatisfeito que a mulher tinha deixado, aí resolveu suicidar. Aí pegou uma espingarda de bucha e pá, no peito. Aí quando chega no hospital, a turma, os médicos mais antigos que eu, diziam, eu nunca abri um tórax, não vai abrir não. Aí se a pessoa deixar eu morrer aqui, porque se operar ele pode morrer, se não operar ele morre. Aí eu operei o homem. Quando eu abri, a emoção de estar com o coração dele na minha mão, tirando os chumbos, e a pessoa escapou. Né? Escapou? Escapou, porque foi de chumbo, de... Sim, espalhou. Espalhou, aí deu para fazer tudo isso. Para salvá-lo. Ele recuperou a mulher, não, né? Não. Ela estava perdida. Uma vez que perdoou e para... E aquele caso que você disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Agora, teve um senhor que eu operei de próstata com 107 anos de idade, e o senhor ia e não ia, né, já nas últimas. Aí quando eu vejo, entra Dom José Freire, bispo de Mossoró, que era amigo da família, para dar a bênção final do dia. Aí eu disse, Dom José, será que ele escapa? Aí Dom José disse, quem sabe é você que é o médico. Você perguntou ao médico, ao padre? Eu dei o padre, quem sabe é você que é o médico, sou eu não. Né? O fato é que ele escapou e não viveu 2, 3 anos depois. Fazendo menino. Aí foi um vexame grande, né? Tem outros casos que eu escapei do vexame. Tinha um empresário aqui em Mossoró, pessoa bem situada, que tinha um problema renal, que tinha que operar. Eu estava aqui há 1 mês ou 2 de formado. Aí eu disse a ele que ele precisava fazer a cirurgia. Aí ele disse, você assim, fica chateado se for para o Rio de Janeiro? Eu disse, não, fico não. Foi operado no Rio e morreu na sala de cirurgia. Aí eu escapei desse... Escapou, literalmente, dessa daí. Quer dizer, isso poderia ter marcado sua carreira pro resto da vida. Pro resto da vida.
E houve situações que você amarelou? Você disse, puxa, Não, meu Deus do céu, porque você me botou nessa situação? Me mire, mas me erre. não, tem umas coisas em medicina que a coisa ruim, por exemplo, você avisar que a família que o paciente faleceu. Lhe angustia isso até hoje? Muito, até hoje. Mas teve uma vez que um colega disse que estava na sala, aí disse, quer que eu diga a notícia? Eu disse, quero. Para nunca mais. Quando cheguei lá, estava a família desesperada e eu já querendo consolar. Ele disse, mas doutor, o médico chegou aqui, a gente perguntou, foi que houve? Ele disse, morreu. Aí nós perguntamos, morreu por quê? Ele disse, porque estava vivo. Aí eu disse, é de uma... sensibilidade, é de uma sensibilidade de um jumento louco, dando coice em todo hoje mundo. Eu não mando mais ninguém, não deixo mais ninguém dar notícia por mim, né? Porque esse é um momento muito difícil, né? Às vezes não é só o procedimento, né? É a forma de dizer, né? A forma de dizer. Futuro é você estudar filosofia para ser filósofo? Não, tem uma certa correlação da filosofia com a teologia. Vai complementar uma coisa a outra. Acho que vou gostar também. Quando eu fiz direito, para mim foi uma revelação. Fiquei empolgado com o curso, como era bonito. Aí eu dizia, todo mundo devia fazer direito, mesmo que não vá advogado, devia fazer para ter conhecimento. Porque tudo na vida que você faz tem uma relação com o direito. Né? Ele tornou um homem melhor? Mais justo? Acho que mais lúcido, pelo menos, né, com relação aos problemas. E agora teólogo lhe deixou... Você espera que ter esse diploma de teólogo, agora quase padre, vai lhe fazer um Hélio Silva? Eu acho que tudo é válido, soma com o que a gente já tem, a gente já sabe. E eu vou continuar sempre sendo esse pesquisador, estudioso, que eu gosto de tudo isso. Se tivesse que reescrever um capítulo da sua vida, doutor Laíri? Mas para modificar ou para... Para mudar, claro, né? Uma coisa que me atrapalhou, que eu falei aqui no início, foi essa história do estágio, a residência que eu tinha no IPAS em cirurgia, e por conta do plano de saúde que estava instalado em Mossoró, eu tive que mudar. Terei um estágio de 2 ou 3 anos por um de 1 ano em Brasília. Isso aí, eu acho que eu sempre vou sentir falta disso, que eu poderia ser um pouquinho melhor na parte técnica, na parte médica, se tivesse passado os 3 anos no Rio de Janeiro e não somente 1 ano em Brasília. E também na cidade maravilhosa, né? Também muito agradável, né? Também na cidade maravilhosa. Uma parte que, se pudesse, escreveria tudo de novo. Então, em termos de... Tem vários aspectos. Tem você casar, por exemplo, com quem você gosta. Você constituir a família, ter os filhos. Tudo isso é muito, muito importante. Talvez se eu pudesse voltar no tempo, alguma coisa era o período de universidade, da faculdade. Esse foi o mais alegre, o mais feliz da minha vida. Quando eu aprendi mais, onde eu aproveitei mais. O nome já está dizendo, universidade, né? Saudade, tem de quê? Ou de quem? A saudade eu tenho dos meus parentes que já morreram, sobretudo do meu filho, né? Mas também depois você passa a enfrentar esse momento de uma maneira diferente. Não é a mesma dor que você sente no momento. Quando a pessoa perde um filho, eu costumo lembrar uma senhora em Natal, que eu estava saindo da igreja, da missa, ela disse, você não me conhece não, mas eu rezo por você todo dia. Eu disse, muito obrigado, né? Por que a senhora reza por mim? Por quê? Porque você perdeu um filho, perdeu. Eu também perdi um e eu choro todo dia. Aí eu, inocentemente, perguntei, faz quanto tempo que seu filho morreu? Ela disse, 40 anos. Aquilo me deu um choque, o meu tinha morrido há 1 ano ou 2, né? Quando ela disse que chorava há 40 anos. Embora também eu tenha assistido a minha mãe quando o meu irmão morreu, ela começou a morrer a partir daí e chorava diariamente. Seu irmão era... Laísson Gugel. Laísson Gugel, que morreu... No acidente de carro, vindo de Natal para aqui. De lá para cá, um pouco antes de Fernando Pedrosa. Ele vinha sem um cinto de segurança, o carro virou. Quer dizer, uma morte inesperada. Inesperada, deve ter cochilado,
capotou e foi jogada a 3 metros, 4 do carro. Foi você que deu a notícia para sua mãe? Foi. Aliás, não foi nem a minha mãe. O primeiro susto é porque Larissa, minha filha, ia vir com meu irmão de Natal. E eu chamei ao telefone e disse... Não, quando eu recebi a notícia, eu fiquei logo apavorado que minha filha também estivesse no carro. Aí quando liguei para a casa do meu pai, que ela atendeu, eu vi logo no carro. Eu disse, você vai ter que ser muito forte agora. Ela é uma criança, né? Eu disse, você não pode chorar, você não pode fazer nada. Eu contei a história a ela, disse, você vai dizer a papai, depois a mamãe o que aconteceu, aí depois passa para mim o telefone. Aí Larissa foi quem cumpriu essa... Foi a porta-voz. Porta-voz. É ela que parece com você? Não, quem é dos seus filhos parece mais com você, Laíri? Olha, eu acho que Larissa tem o meu... metade de mim e metade de Sandra, porque ela tem a minha paciência, ela tem a minha habilidade de conversar, mas é mais valente que a mãe. Mossoró para você é? Mossoró é o país, é o paraíso. Essa história do país de Mossoró que pegou foi uma invenção de Vantan Rosado, né? Quando você país de Mossoró. Aí até hoje os que falam do Rosado chamam o país de Mossoró, sem lembrar que foi que é um filho de Vantan, né? Eu quero agradecer a você, Laíri. Eu que agradeço essa oportunidade aqui de reviver tanta coisa da minha história. Quando é que você vai fazer um livro com suas histórias? Eu acho que um dia pegar Cid Augusto, né? Botar ele para trabalhar. Contar para ver se ele escreve, né? Que ele tem mais ele disse que esse recado que você deu para ele, e se ele não tivesse tido jeito, hein? Você disse, você vai pro jornal, se você não tiver jeito, você ia fazer o quê? Ia ser bem difícil, né? Mas é isso mesmo, cada filho é um filho, cada um tem um temperamento diferente, a gente tem que saber conduzi-los com habilidade e não conduzi-los querendo que façam a sua vontade, mas orientando naquilo que eles apresentaram de tendência melhor, né? Com o Cid, por exemplo, quem está falando nele, eu insisti 5 anos para ele estudar em Natal. Ele disse, não estudo, eu sou reprovado. Então, ao invés de eu aceitar o argumento dele, eu quis que ele fizesse a minha vontade e ele perdeu 5 anos de estudo. Laíri, seu filho mais novo, que tem seu nome, foi candidato a vereador, foi político. Imitou você e desistiu da política também? Desistiu também. Logo ele começou como vereador, que é o mais difícil que tem, né? Uma convivência que dá muito trabalho, muito... ninguém é amigo de ninguém, é diferente da Câmara dos Deputados, não se faz amizade com todo mundo. Na Câmara, todo mundo disputa com todo mundo. É bem diferente a convivência. Eu só tenho a agradecer em nome da TV Universitária, Laíri, lhe receber aqui. Foi muito bom, viu? Espero que tenha sido bom para você também. Foi ótimo. A gente conhecer, não diríamos um pouco, mas conhecer mais sobre você, que tem uma história importante da sua passagem por Natal, né? Você tem grandes amigos que você deixou lá e que lhe admiram até hoje, e sua história toda como profissional, como político, quantas vidas você salvou e agora vai poder até encomendar o povo, quer dizer, não vai mais precisar do padre para perguntar se o caba vai demorar ou não, vai perguntar a você mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A você que nos acompanhou até agora, o Memória Viva se despede dessa primeira temporada do País de Mossoró e vai continuar ouvindo gente que tem história para contar, como o meu convidado de hoje, o médico, advogado, teólogo e ex-deputado Laíri Rosado. Memória Viva fica por aqui. O nosso programa é exibido sempre às terças, 21 horas, na TVU, canal 5, simultaneamente no youtube.com/TVURN e tem reprise às quintas-feiras, 3 da tarde. Nosso programa também é exibido na Rádio Universitária 88,9, quinta-feira, 12h30. Até semana que vem. Tchau.